Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza realizou um encontro para debater práticas ESG que possam ser utilizadas no mundo corporativo. A nossa equipe foi lá conferir. O conceito do termo ESG, sigla em inglês que significa ambiental, social e governança, representa o compromisso de uma empresa com boas práticas ambientais, sociais e de governança. Trata-se de uma forma de medir o desempenho de sustentabilidade de uma organização e avaliar se ela é socialmente consciente e gerenciada de maneira correta. No encontro desta quinta-feira, promovido pela AGE Fortaleza, foram debatidas possibilidades sobre como aplicar essas boas práticas, aumentando a competitividade das empresas e atraindo novos negócios. A gente está fazendo esse evento como uma temática do ano. Então, a temática da pauta ESG é algo que realmente tem sido batido muito na tecla durante o ano inteiro, porque a gente sabe da importância disso para os negócios. Então, como tudo no mundo, as coisas se atualizam, o mundo hoje anda muito rápido, as coisas vêm se atualizando cada vez mais rápido, e a temática ESG ela é fundamental para que a gente, de fato, possa estar adaptado às novas formas de fazer negócio. Seja seu negócio um pequeno negócio, seja seu negócio um grande negócio. Então, desde a parte da sustentabilidade e diminuição do impacto ambiental, a responsabilidade social e melhores práticas de governança corporativa, todas essas três áreas são extremamente necessárias serem estudadas por qualquer tipo de empresa. E é óbvio que a AGE Fortaleza tem total interesse de se atualizar. Então é por isso que nós estamos trazendo aí três grandes nomes, trazendo um representante da empresa que é para falar um pouco mais da parte da sustentabilidade, do desenvolvimento e do desenvolvimento ambiental, trazendo a Bia Fiuza da Rizoma, justamente para falar um pouco sobre responsabilidade social que as empresas têm que ter hoje. Não é questão mais de ser bonzinho, é questão de você conseguir trazer mais negócios, e trazendo o Guilherme Pequeno, que é um dos sócios da Gomes de Matos Consultoria, para poder falar de governança corporativa e melhores práticas de gestão. A roda de conversa com os empresários contou com a participação da especialista em ESG, Bia Fiuza, CEO da Rizoma Social, consultoria voltada para a ampliação do impacto socioambiental nas organizações. Ela destacou o diferencial que as empresas que aderem às práticas ESG promovem no mercado. Existem tantos caminhos, para as empresas poderem avançar para uma identidade mais conectada com as novas economias, mas basicamente é preciso ter intencionalidade, olhar para as possibilidades de transformação socioambiental, olhar para como a empresa pode se conectar com essas agendas, seja olhando para a própria cadeia de suprimentos, como é que pode se qualificar contratação de fornecedores que façam atenção a isso, olhar para a governança interna, como é que se pensa os processos, a transparência, a contratação, tomada de decisão, equidade, existem tantas questões aí dentro, como que as empresas se relacionam com as pessoas, seja internamente ou com os seus clientes, com o seu entorno, com a comunidade, ou mesmo a partir de uma lógica de responsabilidade sobre a sociedade em que essa empresa toca. Acho que tem vários caminhos possíveis. O importante é entender que é preciso olhar para esta questão, é preciso olhar para o ESG. As empresas não são ilhas, elas não estão isoladas, elas fazem parte de uma sociedade, de um contexto maior, de um sistema. E tem muitos passos hoje facilmente acessíveis para as empresas darem nesse sentido. Ter uma gestão que promova o equilíbrio dentro e fora das empresas para que elas possam crescer e se perpetuar no mercado faz parte da governança. O diretor de operações e sócio da Gomes de Matos Consultoria explica que essa prática é fundamental para a prosperidade das organizações. Esse tema tem muita importância em virtude de que as empresas no mundo elas desaparecem mais por aspectos de gestão do que por crises econômicas. Então, empresas que têm um bom modelo de gestão, um bom modelo de governança, eles conseguem cuidar da sua sucessão, da sua perpetuidade, alinhar sua estratégia, e a gente sabe a importância que o lado empresarial tem para o mundo. É só a gente lembrar do que aconteceu na pandemia, quando o mundo parou economicamente, quanto que o governo teve que sustentar com benefícios para que o mundo pudesse se reerguer.
Então nós vamos falar um pouco sobre governança em empresas familiares, sobre a importância de trabalhar gestão, estratégia e resultados para a perpetuidade das empresas. Além de aumentar a competitividade e atrair novos negócios, as empresas que adotam as práticas ESG também devem focar na responsabilidade social e com cuidado com as pessoas. A forma mesmo de tratar essas práticas, né, de tratar esses critérios para avaliar os impactos que esses 3 pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, social e governança, de fato realizar ações que são que tragam mesmo que tratem a essência desses 3 pilares. É assim que a gente trata. Isso com base, a gente tenta relacionar ao CARE, que é um valor nosso. A CARE é uma empresa francesa, então o CARE significa cuidado com o meio ambiente, com as pessoas. E então a gente realizando ações práticas com respaldo na essência desses pilares, a gente consegue também atender nossos resultados, certo? Então a gente fazendo isso de uma forma eficiente e tendo a satisfação dos nossos stakeholders, a gente também consegue atingir os nossos objetivos. Então acho que é uma troca. A gente fazendo com que esses stakeholders estejam satisfeitos, eles consequentemente eles vão dedicar mais energia para o nosso negócio, que esse de fato é o nosso negócio, é gerar energia, né? Aqui é uma empresa de produção de energia independente, de energia limpa e renovável, então essa é a forma que a gente atua. Durante o encontro houve ainda o lançamento da 3ª edição do Startage, um dos principais programas de inovação da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza, evento que será realizado nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro deste ano, na Universidade de Fortaleza. Durante o encontro, houve o lançamento da 3ª edição do Startage, um dos principais programas de inovação da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza. Evento que será realizado nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro deste ano, na Universidade de Fortaleza. O Startage está indo para a sua 3ª edição. Hoje nós vamos fazer o lançamento dele aqui. E ele basicamente é um hackathon, onde nós vamos passar 3 dias imersos, esse ano realizado na Unifor. E durante todo esse período, nós iremos ali definir grupos, onde os grupos vão estar criando empresas com a temática para desenvolver soluções ESG para outros negócios. Então, a ideia do Startage justamente é conseguir bolar soluções, criar soluções voltadas dentro desses pilares do ESG para empresas, para indústrias, para varejo, e a gente consiga de fato trazer um diferencial aqui na nossa sociedade. E agora o intervalo, a gente volta já já. A cidade começa a viver o período natalino, principalmente nos corredores comerciais. No bairro Aldeota, um shopping ao ar livre já recebeu a visita do Papai Noel. Luzes e cores já chamam a atenção de quem passa pela Avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota. A temporada natalina chegou realmente junto com novembro, neste shopping que reúne lojas, restaurantes, paisagismo e muitos serviços ao ar livre. Uma temporada muito mágica, né? Então, assim, a gente passa o ano esperando por esse momento para montar árvore. Eu acho que as esperanças se renovam. A chegada antecipada do Papai Noel agradou principalmente os pequenos que fizeram fila para aquela tradicional foto. Essa época do ano é aguardada também pelos lojistas e parceiros. Natal já é uma tradição aqui na cidade, né? Assim, todo ano a gente se esforça cada vez mais em trazer novidades num evento que é tão tradicional, de tantas coisas, de bons sentimentos e congregar as famílias, né? Esse é que é o objetivo aqui do nosso shopping, das nossas lojas. Todos querem trazer a família para um espaço único que possa conviver os netos, os filhos, os avós, tudo num ambiente que tem entretenimento para a criança, para o adulto e para toda a família como um todo, né? Yara é uma daquelas clientes que vai aproveitar a temporada ao máximo com os filhos. Ela fez questão de chegar cedo e apresentar tudo a essa pequena. A gente vira criança novamente, né? A gente revive toda a nossa infância. É um momento mágico. Eu adoro Natal.
E partilhar desse momento com as minhas filhas também é maravilhoso. E a Comercial Maia celebra 40 anos de atuação este ano e, para celebrar a data, lançou o livro Quantos Sonhos Cabem em um Fiat 147, uma biografia de Luiz Maia, fundador da empresa. Sobre essa obra eu conversei com o Vitor Maia, ele é diretor executivo do Comercial Maia. Acompanhe. Vitor, obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar sobre essa celebração de vocês e também lançamento do livro, né? Isso, muito obrigado. Conta um pouco sobre a ideia de fazer esse livro e também dessa comemoração que vocês estão fazendo. Bom, a nossa empresa está fazendo 40 anos esse ano e nós tivemos a ideia de escrever esse livro, contando um pouco da história, da trajetória do meu pai, o fundador da empresa, Luiz Maia. E a ideia veio através do Bozoca, que é um amigo nosso, que é um expedicionário, que já escreveu algumas autobiografias, contou um pouco dessas histórias. Ele nos incentivou a escrever esse livro, né? Uma biografia motivacional, que fique registrada a história, a identificação e o legado dele para as próximas gerações. Joia. Fala um pouco da empresa de vocês, a atuação no mercado. A Comercial Maia é uma distribuidora de material de construção. Nós estamos completando esse ano 40 anos. Atuamos em todo o estado do Ceará. Vendemos para lojas, atuamos só para CNPJs, lojas de material de construção de todo o estado do Ceará. São mais de 6 mil clientes, né? Também atendemos segmento de construtora, grandes construtoras, médias, pequenas, também dentro de todo o estado do Ceará. Temos logística própria, estamos situados hoje no Maracanaú, temos mais de 200 fornecedores, mais de 10 mil itens no portfólio. Joia. E para poder saber mais informações também do trabalho de vocês e também do livro, como é que faz para encontrar? Nas redes sociais, o site? O lançamento do livro foi ontem à noite, a gente vai estar postando hoje no Instagram da Comercial Maia, Comercial Maia mesmo, no Instagram, e o site é www.comercialmaia.com.br. Nós vamos estar postando um banner. Esse livro ele está sendo vendido no valor de R$50, que vai ser convertido 100% para doação a duas instituições, que é a Associação de Pedras, que é a cidade onde meu pai nasceu, no interior do Ceará, distrito de Morada Nova, para a manutenção da capela que foi construída pelo bisavô dele, e a outra metade para o Lions Club Fortaleza Mutubi, que é uma entidade qual meu pai tem quase 40 anos e também foi fundador do clube Lions Club Mutubi, uma instituição mundial, né? Então, para os projetos que ele já faz na parte filantrôpica, e foi o desejo dele para a gente converter toda essa verba nesse intuito. E agora intervalo, a gente volta já. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a prática de ter um contrato CLT e, ao mesmo tempo, trabalhar como pessoa jurídica, a depender da função, é uma fraude trabalhista. Sobre esse assunto, eu conversei com a advogada Raquel Ramos. Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar dessas questões trabalhistas, né? O que diz atualmente agora essa nova decisão da Justiça com relação a você ter CNPJ, você ter carteira assinada? O que é que está falando a respeito disso? Olá, muito obrigada pelo convite para falar sobre o tema, né? Realmente é um assunto que agora o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele verificou um caso mais específico onde uma trabalhadora possuía contrato CLT e, ao mesmo tempo, tinha um contrato na modalidade PJ. E aí, na análise do caso, verificou-se que a prestação de serviço, em ambos os casos, estavam presentes os elementos caracterizadores da relação de trabalho, como subordinação, pessoalidade, autoridade, habitualidade. Então, todos eles presentes estavam configurando que ambos os contratos eles estavam regidos pela CLT.
Então, nesse caso, assim, é a mesma função que a pessoa fazia, só que ela recebia uma parte pela empresa, carteira assinada, e de outra forma PJ. Isso não pode acontecer. Perfeitamente. Exatamente. Foi verificado que essa modalidade, na verdade, era uma fraude para o pagamento do salário daquela colaboradora, né? Ela recebia parte da sua remuneração como CLT em folha de pagamento e uma extra folha de pagamento era pago à parte, sem nenhuma incidência dos encargos trabalhistas e tributários. Então, não estavam incidindo férias, décima, FGTS, e a partir daí o TST considerou que havia, sim, uma fraude nessa simultaneidade de pagamentos. E o que, na verdade, é entendido que pode acontecer? Você pode ser carteira assinada num canto e fazer prestação em serviço em outro? Isso pode acontecer com relação ao indivíduo trabalhador? Sim, a resposta geral é que é possível, sim, você ter contrato CLT, né, e ter um contrato PJ também. Porém, para que esse contrato PJ ele tenha validade, né, para a Justiça do Trabalho, é necessário que aquele prestador de serviço ele não esteja dentro dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Né? Então, ele precisa ter autonomia, ele precisa, por exemplo, ser substituído por outro funcionário, né, por outra pessoa, ele não tem uma atualidade, né, então ele não tem uma jornada fixa, pré-determinada. Existem alguns conceitos, algumas características que ele precisa cumprir para que ele realmente seja considerado um prestador de serviço em pessoa jurídica, né? E no caso que o TST analisou, não havia o cumprimento desses requisitos. Por isso que não era possível, de forma simultânea, ele trabalhar como CLT e como pessoa jurídica. E nesse caso, falando das questões trabalhistas no geral, o que vocês mais observam atualmente, tanto com relação à questão do trabalhador, né, da parte mais fraca, digamos assim, como também das empresas desses intermeios aí de tentar burlar alguma coisa? Essa decisão fortalece mais a área do trabalhador, né? Isso que é a área mais fraca na questão, né? Na realidade, o que a gente tem percebido é que a Justiça do Trabalho, composta aí também pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, eles têm uma postura mais rigorosa em relação à pejotização, em relação à prestação de serviços, né, e a outras modalidades que estão fora da CLT. Então, a gente percebe que ele tem como principal objetivo proteger esse trabalhador, né? Então, o foco dessas decisões judiciais é justamente enfatizando na importância de se identificar se há os elementos caracterizadores para que aquele contrato, né, feito entre pessoas jurídicas, né, onde um prestador de serviço ele constitui uma pessoa jurídica, ele não possa estar, na realidade, ocultando uma relação de emprego, né? Então, a gente percebe que, embora a Justiça do Trabalho ela ainda mantém essa postura protetora, né, com o objetivo de resguardar o trabalhador e enfatizar também que para se formalizar um contrato PJ, não é suficiente ter um contrato, não é suficiente se pagar por nota fiscal, é realmente que ele tem uma natureza de prestador de serviço. A gente vê que essa abordagem, inclusive, ela está mais para a proteção do trabalhador. E aí, nesse caso, Raquel, quais são as indicações que vocês dão, né, com relação aos trabalhadores, né, a relação de trabalho, as garantias que ele pode ter, os cuidados que se pode ter com relação a isso? Para se ter, na verdade, não é só de um lado, né, se ter uma relação saudável, né, para ambas as partes, tanto para as empresas como para os trabalhadores, que essa relação seja de fato saudável. Sim, perfeitamente, né? No âmbito das empresas, elas precisam estar atentas se aquela contratação, né, a modalidade que foi escolhida, seja até a modalidade CLT, ou seja a pessoa jurídica, se elas estão respeitando os requisitos para a constituição de tal modalidade, né? Então, o trabalhador, da mesma forma, ele precisa saber, né, quais são os seus direitos e até que ponto, de fato, quando ele é contratado como uma pessoa jurídica, né, ele detém autonomia,
ele detém a possibilidade de escolher aquela formalização daquele contrato PJ. Né? Então, ambas as partes precisam estar, né, cientes dos seus deveres, cientes dos seus direitos, para que a gente possa aí ter uma análise completa da realidade, né? Até porque a gente, para que possa ter realmente, de fato, uma situação correta, é preciso analisar a situação individualmente, né? Cada situação ela é vivenciada de uma forma diferente. Então, ambas as partes, elas precisam estar conscientes, né, de que se você faz uma contratação CLT, ela está cumprindo a legislação trabalhista, e se aquela contratação está na modalidade PJ, ela também está cumprindo os requisitos para uma pessoa jurídica. A gente tem agora esse período também de contratações de fim de ano, né? Tem a período de férias também, muitas contratações de trabalhos temporários. Quais são essas, você enquanto profissional da área, né, com relação aos direitos do trabalhador, quais são as dicas que você dá para quem está procurando emprego, para quem está querendo trabalhar nas áreas que estão abertas, mas de forma temporária, né? Bom, o contrato temporário, como o próprio nome já se propõe, ele tem um prazo determinado, né? Então, o trabalhador, ele precisa estar consciente que aquele contrato, ele vai ter uma finalidade, que é suprir aquela demanda temporária, né? E, portanto, o contrato, ele precisa vir especificando essa relação e os motivos da contratação temporária, né? Então, é importante que também as empresas busquem os advogados, né, consultem advogados para que essa contratação ela esteja realmente cumprindo os requisitos que a legislação ela determina na hora da contratação. Joia. Aqui é para saber mais informações do trabalho de vocês, como é que faz para encontrar? Pronto, para a gente poder realmente estar respondendo, tirando mais dúvidas, né, nós temos nossas redes sociais, Carolina Rocha Fonseca, SCF Advogados, onde lá a gente pode ajudar, né, quem tiver mais dúvidas, né, e querer entender um pouco mais tanto dessa circunstância da pejotização, como dos requisitos da contratação de um empregado, como também a questão, agora que a gente vai vivenciar, do contrato temporário, pode estar entrando em contato por meio das nossas redes sociais e do nosso site também. Tá, joia. Raquel, eu queria saber mais informações com relação ao trabalho, com relação ao trabalho de fato, assim, do escritório, né? Quais são as principais demandas que vocês recebem, né? Nesse sentido também. Existe uma oscilação de demandas, digamos, no começo do ano é mais de um jeito, no final do ano, no meio. Como é que é o tipo de cliente que procura o trabalho de vocês? Pronto, atualmente a gente tem tanto as demandas para pessoas físicas, no caso trabalhadores, como também para as pessoas jurídicas, né? Agora, no final do ano, a gente entra no recesso do judiciário, né? Entre 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, realmente costuma-se ter uma diminuição de demandas trabalhistas, né? É natural que nessa fase, né? As tendências é que haja uma diminuição. Porém, realmente, nos demais anos, as pessoas costumam buscar mais seus direitos, costumam tentar verificar se aquela legislação trabalhista está sendo cumprida ou não. Então, no decorrer do período do ano, essa tendência ela vai aumentando. Em relação aos trabalhadores, a maior busca é em relação a vínculo empregatício, né? Infelizmente, hoje tem aumentado muito a quantidade de trabalhadores que estão na informalidade e eles buscam aí reconhecer o seu vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. Já a pessoa jurídica, né, as empresas, elas tendem a ter demandas pontuais, onde elas são realmente questionadas judicialmente pela ausência de anotação das carteiras dos seus colaboradores. Então, essas são as principais demandas atualmente que se tem no meio jurídico. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.